No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Senadores da CPI da pandemia aprovam quebra de sigilos telefônico e telemático dos ex-ministros General Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo, além do empresário Carlos Wizard e de outros investigados pela comissão. Por pequena margem, candidato de esquerda Pedro Castilho vence eleições presidenciais no Peru. Adversária Keiko Fujimori, que contesta resultado das urnas, teve pedido de prisão feito por membro da Força Especial da Lava Jato no país. Supremo Tribunal Federal forma maioria para rejeitar ações que pediam a suspensão da Copa América no Brasil. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 11 de junho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. À luz dessa discussão que se impôs no país a respeito do voto impresso, que o presidente Jair Bolsonaro defende com unhas e dentes, eu trago aqui para vocês hoje, ouvintes, uma importante reflexão produzida pelo professor da Universidade de Brasília, UNB, Luiz Felipe Miguel, e divulgada nas suas redes sociais. Diz ele: há que separar a discussão sobre o voto impresso da agitação bolsonarista em torno do voto impresso. O que Bolsonaro e Bia Kicis estão fazendo é, transparentemente, criar tumulto. Serve para alimentar a lenda de que Bolsonaro é a voz da imensa maioria do povo brasileiro e inimigo número 1 da velha política. Por isso, as eleições de 2018 teriam sido fraudadas contra ele. O fato de que ele ganhou as eleições e o fato de que a fraude institucional que então ocorreu foi no sentido de beneficiá-lo, bom, são os fatos. E fatos, como todos sabemos, nada importam para Bolsonaro e sua base. Mais importante ainda, a agitação sobre o voto impresso serve para lançar uma sombra sobre as eleições do ano que vem, permitindo ao bolsonarismo contestar uma derrota hoje bastante provável, justificar uma tentativa de golpe e trabalhar para inviabilizar o próximo governo. Justamente por isso que se esbate pé que o voto impresso tem que estar 100% implementado antes das eleições, o que mesmo ela sabe que é absolutamente inviável. Tudo isso é verdade. Assim como é verdade que nunca houve suspeitas sérias de fraude em relação às urnas eletrônicas brasileiras. E é verdade, sobretudo, que as maiores ameaças à lisura do processo eleitoral vêm de outros lugares. As pressões dos militares, a violência das milícias, a violência de outro tipo das igrejas, a parcialidade e a covardia do judiciário, a manipulação da informação pela mídia, as redes de fake news, o poder do dinheiro. Ainda assim, o voto impresso merece atenção. Lembrando, em primeiro lugar, que voto impresso não é, ao contrário do que às vezes se tenta insinuar, a volta do velho voto manual. Ele sim, tão propício a fraudes de todo tipo. O voto impresso é o voto eletrônico em que a opção do eleitor é registrada em papel, de maneira que ele possa confirmar que está correto. Depois, a cédula em papel é depositada na urna automaticamente ou pelo próprio eleitor, permitindo eventual aferição do resultado. São duas, portanto, as vantagens. A primeira é que dá mais segurança ao processo aos olhos dos próprios eleitores. A agitação que o bolsonarismo promove tem eficácia porque, de fato,
O sistema de votação eletrônica é completamente opaco para o cidadão comum. Nós simplesmente confiamos nos especialistas. Mas não podemos esquecer: vivemos um período de desconfiança crescente na palavra de especialistas. Se queremos reconstruir a democracia eleitoral no Brasil, é importante garantir que as pessoas tenham segurança quanto ao funcionamento do seu mecanismo central, que é o processo de escolha dos governantes. Se o voto impresso ajuda nisso, então já tem um ponto positivo. A segunda vantagem é a possibilidade de recontagem. Não existe nenhum motivo para acreditar que os mesmos grupos que fazem de tudo para desvirtuar a expressão da vontade eleitoral por outros meios teriam algum pudor de fraudar a contabilização dos votos. Não tinham esse pudor na época do voto manual, por que teriam agora? Também não existe nenhum motivo para acreditar que o Tribunal Superior Eleitoral é inexpugnável ou mesmo bem-intencionado. As eleições de 2018 foram presididas primeiro por Fux, depois por Weber, lembram? Uma vez que, por definição, a discrepância entre a totalização eletrônica e os votos impressos tem que ser igual a zero, a recontagem de uma pequena fração de urnas escolhidas aleatoriamente garantiria a lisura do processo. A agitação bolsonarista tem sentido golpista, mas a implantação gradual do voto impresso é uma medida que merece ser considerada com seriedade. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a professora de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, Ana Garcia. Ana Garcia, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. Obrigada pelo convite. Sempre bom estar aqui com vocês. Ana, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Ana, ainda está dando muito o que falar lá em Brasília, aquela iniciativa do comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira, de inocentar o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, pela sua participação em um ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro aqui no Rio. Muitas interpretações surgiram para essa decisão que fere frontalmente o Estatuto Militar. Há quem diga que o general evitou ser desautorizado pelo chefe do Executivo,
visto que ele anularia uma eventual punição ao Pazuello. Há outros que observam uma brecha perigosa ao se aceitar esse tipo de postura de um integrante das Forças Armadas. Qual foi a interpretação que você deu para esse episódio, Ana? Olha, Anderson, o que eu vejo nesse cenário gravíssimo que nós estamos vivendo é que nós quase precisamos tentar enxergar os sentidos da crise que está colocada. O que eu quero dizer com isso? A crise é tamanha em todos os aspectos, né, institucional, econômico, sanitário, cultural, etc., que é como se a gente disputasse o sentido dessa crise. Agora, para onde nós vamos levar a crise? É mais para cá ou é mais para lá? E o que ocorreu ali me pareceu, e algumas análises apontam nesse sentido, que é aquela velha frase, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Punir o Pazuello instala uma enorme crise com o chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República. Não puni-lo, por sua vez, também instala uma enorme crise na institucionalidade das forças, na sua legitimidade, na sua credibilidade. Então, é muito, muito grave. É muito grave no sentido de que não se encontra saídas para a crise. O que se faz é disputar os sentidos e direcionamentos que a crise vai ter, né, nas suas diferentes esferas. Então, a opção aí parece ter sido, dentro dessa disputa de direcionamento da crise, né, a de não tensionar com o presidente, porque, ao fim e ao cabo, esse presidente ainda será objeto de uma eleição. Né? Então, é como se jogasse para as eleições de 22, na verdade, as decisões finais sobre o que fazer com essa ebulição política que nós estamos vivendo. Mesmo pelas Forças Armadas, o que me parece relevante mencionar. É como se os princípios básicos de funcionamento, de regimentos das forças já não valessem diante desse estado de crise que nós estamos vivendo. Cada vez mais, Ana, a ala militar tem colocado as asinhas de fora no nosso país desde que o Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto. O jornal Estado de São Paulo divulgou recentemente o caso do terceiro sargento do Exército, Luan Freitas Rocha, que participou de uma live ao lado do deputado Major Vitor Hugo, do PSL, um aliado ferrenho do presidente da República, onde ele, se dizendo falar em nome de uma turma de sargentos, reclamou de mudanças na política de promoções da categoria e pediu a interferência do deputado, que respondeu prometendo falar com Bolsonaro. Esse tipo de atitude de questionar publicamente decisões de superiores é proibido no Estatuto das Forças Armadas, só que o bolsonarismo tem fomentado essa espécie de anarquia na caserna. Que tipo de resultado isso pode produzir, na sua opinião, Ana? Você compartilha dessa confiança que alguns analistas, inclusive de esquerda, têm nos militares, de que eles não entrariam em mais uma aventura autoritária? O que está acontecendo que muda, vamos dizer, aquilo que tradicionalmente se entendia, né, do funcionamento, né, da corporação militar, com hierarquias claras, com regimentos claros, né, com previsibilidade das suas ações, né? É que o bolsonarismo, ele é um movimento, ele é expressão, né, dos baixos escalões das corporações militares, né? Eu me lembro agora, não vou saber exatamente o nome, mas eu me lembro de uma entrevista em que um cientista político, um dos vários, né, que vem comentando a ascensão do bolsonarismo, dizia que ele é resultado
dos porões da ditadura, né? Lá onde, na verdade, a ponta, né, era exercida a tortura, a ponta, o baixo escalão, né, esses que, na verdade, né, não tinham poder, não se sentiam empoderados dentro, eles obedeciam ordens, essa sempre foi, né, a frase para todo tipo de tortura, de barbárie, de violação de direitos humanos, né, eles sempre obedeceram ordens. Estes segmentos, eles hoje se expressam, eles hoje aparecem, né? Eles eram invisibilizados por conta mesmo da estrutura, né, rígida que as corporações têm. Esse segmento hoje ele se expressa claramente, né? E por isso nos causa surpresa, porque antes a gente não havia costume de vê-los, né? E ao mesmo tempo, né, esses segmentos, enfim, empoderados nesse processo e que formaram a base, né, do bolsonarismo, em grande medida vivem desse corporativismo, né, salários, benefícios, promoções, né? É muito triste, recentemente também li comentários e vi dados sobre isso, que as nossas Forças Armadas custam caro demais para nós, contribuintes brasileiros, não porque, né, tem aí equipamentos de ponta, porque desenvolvem tecnologia, porque, né, compraram armamentos mais modernos de segurança e vigilância, mas porque custam por meio de salários, benefícios, aposentadorias, consumos. Quer dizer, é esse tipo de, vamos dizer, andar de baixo, né? E não é só eles, é evidente, mas é esse tipo de pensamento, né, mais corporativista, mais fisiológico, né, ajudando os próximos, e menos no sentido mesmo de país, de uma corporação do Estado brasileiro e não de um governo, que nós temos visto. Então, enfim, mais um elemento para a gente, né, atentar, porque são mudanças muito profundas, né, que nós estamos vivendo e que se expressam aí nas Forças Armadas. O que chama a atenção, Ana, é que apenas as manifestações favoráveis ao Jair Bolsonaro são permitidas dentro das corporações militares. A tenente-coronel Camila Paiva, do Corpo de Bombeiros de Alagoas, está sendo investigada por ter feito um protesto contra o chefe do executivo no dia da sua vacinação para a Covid-19. Ela escreveu um cartaz com a frase "Fora Bolsonaro" e exibiu quando foi imunizada no Colégio Militar Tiradentes no dia 19 de maio. Está muito claro, Ana, que há dois pesos e duas medidas. Sim, com certeza, com certeza. Agora, por outro lado, esse episódio também nos revela que as Forças Armadas não são completamente homogêneas, né? Tem oposição a Bolsonaro no alto, nas altas esferas das forças, Santos Cruz, outros, mas tem também aí nesse mais baixo escalão. Vou usar esses termos, não são muito bons, mas acho que as pessoas vão entender, né? Da mesma forma, né, e aí vou puxar o outro tema, da mesma forma que houve motins e revoltas policiais também contra seus comandos, né? Eu acho que nós precisamos, né, estar muito atentas, precisamente para essas forças militares fora das Forças Armadas, né, que são as polícias e as milícias. Esses aí que efetivamente formam essa base mais fiel ao bolsonarismo e que estão, né, no cotidiano, nas ruas, no dia a dia da população, né? Enquanto as Forças Armadas, que também formam uma base fiel ao bolsonarismo, são mais, talvez, contraditórias, como visto aí nesse episódio, e lembrando que não são homogêneas e que também, né, personagens, figuras importantes do alto escalão militar também já estão hoje em oposição ao Bolsonaro.
A ousadia dos bolsonaristas é tão grande, Ana, que um apoiador do presidente, que é auditor do Tribunal de Contas da União, o senhor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, está sendo acusado de elaborar um estudo paralelo que questiona o número de mortes pela Covid-19 no nosso país. O próprio Jair Bolsonaro acabou reproduzindo esse suposto estudo em um daqueles diálogos dele com a sua horda. O TCU tratou de negar prontamente a veracidade do estudo e afastou o servidor. Ou seja, cria-se dentro da própria institucionalidade, Ana, documentos oficiais falsos para alimentar essa retórica insana do bolsonarismo. Isso é extremamente grave. Eu acho que a sociedade ainda não se deu conta para a gravidade de uma atitude como essa. É gravíssimo. E o que mais isso me revela, né, acho que é importante pontuar, é que a gente perdeu o sentido do que são agentes de Estado, servidores públicos do Estado brasileiro, né, e não servidores de um governo, né, servidores não serviçais, né, a um governo. Né, e enfim, a maquiagem de dados, a própria forma de não revelar dados ou não computar dados, né, como aí a discussão toda do censo cancelado, não é isso? Tudo isso são formas de manipulação da realidade, num período em que, né, muito se discute, né, aí as fórmulas aí de fake news. Alguns vão dar o nome aí da era da pós-verdade, não é isso? Porque, afinal das contas, né, onde é que a gente tem aí solidez de dados, de informações, o que vale, né, efetivamente como informação e conhecimento? E, nesse caso, né, é gravíssimo porque é um órgão interno relevante do Estado brasileiro, que tem uma função relevante, e diante de uma crise fenomenal como essa. Então, eu mais uma vez, o que me chama a atenção é que hoje está se disputando onde é que vai, qual é a direção dessa crise, mas não a crise em si, não a saída dela, não a superação dela, né? É muito grave e nós vamos aí, né, rumar para esses 500 mil óbitos, né, da Covid num país que não está se enxergando, se reconhecendo mais. Diante desse tipo de iniciativa atentatória do presidente e dos seus apoiadores, Ana, aliada ao morticínio que está colocado, com o Brasil se aproximando das 500 mil mortes pela Covid-19, os demais poderes têm agido de maneira eficiente, na sua opinião? O Legislativo e o Judiciário conseguem dar conta de frear esse projeto autoritário e genocida do bolsonarismo? E parece que ambos relutam fazer oposição ao chefe do Executivo por conta do seu caráter historicamente ultraliberal, Ana. É difícil, né? Porque são naturezas distintas, né? Você tem aqueles entes da República que são passíveis de escrutínio democrático e aqueles que não, né? Então você vai ter aí no Poder Judiciário hoje o órgão que efetivamente tem força, né, para impedir ou barrar ou contestar, né, determinadas ações do governo, mas esse é um órgão que nós sabemos historicamente tem uma função relevante, fundamental, né, sem o judiciário funcionando de forma adequada, livre, né, a democracia jamais funcionaria. Mas, por outro lado, sabemos também dos enormes custos, né, do elitismo que esse judiciário representa, né, enfim, aí de toda a discussão, né, sobre enfim, o enviesamento de determinadas decisões, por exemplo, quando dizem respeito a movimentos sociais, né, aí as discussões sobre terra, sobre moradia, sobre assassinato de negros e negras pobres da favela, né, etc. Mas retomando ao ponto que você trouxe, a capacidade de oposição e de tentar reverter esse quadro, ela é limitada, né, na medida em que você tem aí boa parte, né, dos congressistas desfrutando de vantagens, né,
de fazer parte aí do bolsonarismo, se aliando ao governo. Então, é muito limitada a possibilidade de fazer oposição dentro desses organismos institucionais do Estado brasileiro, né? Sem povo na rua, sem oposição real de massas, sem movimentos e partidos que impulsionem as mudanças, né? Dificilmente, né, esses entes da República Brasileira vão mudar completamente, né? Então, aqui eu acho que o passo prévio disso, né, dentro de um sistema que seja realmente democrático, né, é a população brasileira mobilizada, são partidos capazes, né, de fazer pressão social e política, organizar, né, essa oposição nas ruas, nos sindicatos, nas escolas, nas universidades, etc. Ou junto, né, às populações que estão mais vulneráveis, desempregados, né, terceirizados e etc. Então, as limitações são muitas da institucionalidade, né, apesar de que nós não podemos abrir mão dessa institucionalidade, né? Eu acho que hoje é o judiciário que tem podido ter mais força no papel de impor limites, né? Mas esse não passa pelo escrutínio democrático, mas sim o parlamento, né? E aí eu acho que nós, né, enquanto sociedade, temos o papel fundamental de fazer oposição real, né, ao tudo que está acontecendo. Já a nossa esquerda, Ana, tem tentado reagir a todo esse caos. Nós tivemos aquelas enormes manifestações populares no último dia 29 contra o Jair Bolsonaro. No próximo dia 19 haverá mais um protesto como esse. O campo progressista tenta voltar às ruas, ainda temendo a pandemia, como não poderia deixar de ser. Com o Congresso que nós temos, Ana, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, aliado do ex-capitão, chamou os atos com milhares de pessoas do dia 29 de caminhada, com uma classe política entregue ao poder do capital hegemônico. Esse tipo de manifestação pode levar ao impeachment do Bolsonaro? Sem dúvida, as manifestações são fundamentais, né? Como eu disse agora há pouco, antes da gente pensar na institucionalidade e nesses caminhos mais formais, né? A política se move pela rua, né? A política se move na sociedade, né? A política não é só aquilo que a gente vislumbra lá naqueles organismos clássicos, né, do governo. Então é fundamental, por mais que ainda sejam limitadas, né, as possibilidades de se manifestar, é fundamental que isso aconteça, né? É fundamental também que ocorra por dentro do parlamento as formas possíveis de investigação, pressão e oposição. O caso da CPI é importantíssimo, né? Não sei se vai ter resultado suficiente no sentido do processo de impeachment. Sou um pouco pessimista aí, tenho um pouco de dúvida sobre isso. Precisamente, né, como você disse, né, pela não confiança, né, nesses parlamentares que são aliados ao grande capital. Mas, por outro lado, é fundamental o que tem sido feito, mas não é imprescindível o povo na rua, ao contrário, mas é imprescindível, isso que eu quis dizer, o povo na rua. E, mais importante ainda, é a capacidade de dialogar e de acumular junto aos setores que não são necessariamente do mesmo campo de esquerda. E aí eu, né, vejo como assim, positivo, né, nesse cenário tão grave que nós estamos vivendo, aí sim as possibilidades das alianças, né, para compor tanto as manifestações agora, né, de rua, quanto possibilidades para as próximas eleições, né? Mais uma vez, tudo é muito incerto, né? A gente sequer sabe como vai ser daqui até 22, assim, a gravidade é tanta que a gente tem até insegurança de afirmar que a eleição vai ser em 22 de outubro, tal como tradicionalmente seria, mas é fundamental que não se pense eleitoralmente, mas que se articule, se movimente hoje nas ruas e nos partidos, né?
e nas instituições, né, as possíveis alianças para tirar Bolsonaro. Esse é o objetivo atual, esse deve ser o objetivo atual para estancar, né, esse morticínio que você disse que está ocorrendo, dentre outras coisas, o desmantelamento das instituições brasileiras. Você acha que, nesse momento, a tal da grande aliança das forças democráticas visando derrotar o bolsonarismo em 2022 é uma necessidade? Eu temo, Ana, que esses tais democratas de direita não abram mão de nenhuma das suas pautas em uma eventual aliança política com a esquerda. E eles já mostraram que não tem o menor constrangimento em apoiar a barbárie representada pelo ex-capitão. Eu concordo com você, assim, não há zero expectativa de que a gente vai conseguir programaticamente, né, chegar a um mínimo denominador comum para além de tirar o Bolsonaro do governo. É muito difícil, não tenho a menor dúvida, acho que a figura clássica aí que a gente tem em mente quando fala isso é o próprio Rodrigo Maia, né, um grande aliado do capital financeiro, aprovou a reforma da Previdência, né, mas ao mesmo tempo é alguém, né, com quem vai ser necessário, estou pegando ele como um exemplo, mas pode ser outros, né? O próprio Renan Calheiros, que agora está na mídia por causa da CPI, a gente sabe muito bem quem é Renan Calheiros, jamais, né, imaginaríamos ser aliados de Renan Calheiros em algum momento da história. Então, assim, diante da gravidade da crise política que nós estamos vivendo e a necessidade absoluta de enfrentar o bolsonarismo, é que é possível esse tipo de aliança, mas nenhuma expectativa de que vai haver possibilidade de unidade programática para além aí de vencer o bolsonarismo e tirá-lo do governo. E ainda assim continuar sob ameaça, né, bolsonarista, como aí uma analogia talvez não tão aprofundada, mas importante, como está acontecendo hoje nos Estados Unidos, o trumpismo fortíssimo, né, na sociedade americana e fortíssimo dentro do Partido Republicano. Aqui no Brasil, Bolsonaro não tem um partido forte, ele sequer tem partido, isso é muito importante para nós, né? Por outro lado, é fortíssimo na sociedade, nesse seu segmento, principalmente junto às corporações militares. Quando eu digo militares, não são só as forças, mas as milícias e as polícias, né? Então, a gente tem aí um cenário difícil, porque nós vamos ter que enfrentar em termos institucionais e eleitorais, mas não vamos poder deixar de enfrentar também nas ruas, na sociedade e, enfim, um enfrentamento bastante difícil que é junto a essas corporações. Por isso vai ser necessário, vai ser fundamental a aliança com esses setores, partidos e figuras importantes que são da direita para tentar conter a extrema-direita. Mudando um pouco de assunto, Ana, parece que algo que nos traz alguma esperança é a nossa América Latina. No Peru, o Pedro Castillo, candidato de esquerda, derrotou, até segunda ordem, a representante da extrema-direita Keiko Fujimori, filha do ditador Alberto Fujimori, nas eleições presidenciais. Eu digo até segunda ordem porque a apuração por lá mostrou um resultado apertadíssimo e ainda a contestação pelo Partido Força Popular de algumas centenas de milhares de votos que serão recontados. Como é que você avalia essa provável vitória do Pedro Castillo no Peru, Ana? Um primeiro ponto importante para lembrar é o seguinte: o voto impresso que Bolsonaro está tentando emplacar aqui, né, que é mais uma vez girando a roda da história para trás, é exatamente nesse sentido, né, de contestação de qualquer resultado eleitoral. E o caso do Peru nos mostra isso. Então, aí vamos ter que ficar de olho. Agora, enfim, é um alento, né? É muito importante, muito bom que a esquerda tenha vencido no Peru. O caso do Peru é sui generis por duas razões, né? Primeiro, porque não era aí um candidato conhecido, tradicional, com histórico na esquerda. Muito pelo contrário, ele é o outsider. Ele é a renovação, ele é aquele que não é político, que é muito do discurso, da narrativa
usada na extrema-direita, né? Isso, o outsider, aquele que não participou, né, da política até hoje e vem como grande salvador. No caso do Peru, o Castilho vem, mas vem pela esquerda, né? E do outro lado, a Fujimori é alguém da velha política, muito conhecida, né, desde os tempos do seu pai, né? Então, ela não é a extrema-direita da qual nós estamos hoje fazendo referência, da qual nós hoje falamos, né? Ela é a velha direita de sempre, né? É diferente por exemplo, do que ocorreu na Bolívia, ou de outros casos, né? O Equador também foi muito diferente nesse cenário, porque aí era a esquerda já conhecida com a direita empresarial, que também não é desconhecida no cenário equatoriano, só para pegar os dois últimos, né, cenários eleitorais na América Latina. Mas é um grande alívio a vitória do Castilho no Peru. É um início de mudança, né, eu acho, no cenário eleitoral na região, apesar do resultado do Equador ter sido diferente. Mas o que nós temos visto, né, é a capacidade exemplar de mobilização social que a América Latina tem demonstrado, né? A América Latina é um palco de lutas sociais, é um palco, né, de insurreições, de demonstrações, de capacidade de mobilização de rua, de movimentos para além dos partidos tradicionais, como os movimentos indígenas, as mulheres na Argentina, as mulheres no Chile. O cenário chileno também foi um alento enorme, né? A votação para a Constituinte chilena. Então, acho que a gente tem aí alguns ventos de mudança, sim. E essa onda vermelha que se estabeleceu aqui na América do Sul, Ana, você acha que ela pode chegar até aqui ao Brasil? Ela é algo que deve se sustentar na nossa região depois de todos os estragos provocados pela extrema-direita ou é apenas passageira? Veja, a nossa região, ela foi, né, governada por governos de centro-esquerda e esquerda, né, durante pelo menos 10 anos, né? Aí no exterior se comenta muito sobre a onda rosa, né, a Pink Tide. E nós vimos aqui, né, de forma concreta, né, a reversão, né, de muitas das políticas neoliberais dos anos 90. Por outro lado, um aprofundamento de determinadas políticas por governos de esquerda que foram prejudiciais, né, às populações trabalhadoras, indígenas, etc., né? Então, aí todo um debate na América Latina que no Brasil ainda é muito pouco conhecido, né, sobre a dependência do extrativismo, da mineração, da indústria extrativa, suas consequências, né, para as bases nos territórios, as suas consequências também em termos políticos, né, que tipo de aliança se formam com empresas multinacionais, todo um debate que no Brasil ainda não foi suficientemente feito, mas a região toda sim. Falando disso, depois dessa onda rosa, desses governos de centro-esquerda e de esquerda, nós tivemos um revés, né, aí com a Argentina, com o Brasil, aí o golpe na Bolívia, o golpe no Paraguai, o golpe em Honduras, né? Essas novas formas de golpe que nós vivemos aí no início dos anos 2010, final ali dos 2000, que apontavam para uma virada, né? O caso brasileiro foi o mais duro, mais emblemático, porque em outros países da América Latina a extrema-direita cresceu, criou novas organizações, tem colegas que vêm mapeando isso, né? Organizações, por exemplo, que são similares, por exemplo, ao movimento Escola Sem Partido aqui, ou ligados às igrejas pentecostais mais fundamentalistas, né, contra os direitos reprodutivos das mulheres e etc., né, ultraconservadoras nos costumes, né? Mas não chegaram a eleger, né, um presidente como o que ocorreu aqui. Então, mesmo o caso aí pega agora o caso recente do Equador, né, não é exatamente o Bolsonaro, é um liberal empresário, né, aliado aos Estados Unidos,
mas não é a extrema-direita, né? O caso do Maurício Macri na Argentina também não era, né, exatamente o perfil da nossa extrema-direita, e depois perdeu. O caso da Bolívia foi revertido, né? Era o perfil dessa extrema-direita golpista e miliciana, e foi revertido na eleição. E o caso do Chile é fundamental, né? Porque o Chile é historicamente muito conservador, católico, né? Resguardou por muitas décadas, né, os legados da ditadura Pinochet em termos da Constituição, e hoje fez uma virada, né, política enorme desde 2019 com os movimentos de massa nas ruas. Começou muito antes, né, mas culminou em 2019 com os movimentos de massa e agora com a nova Constituinte. Então a gente tem sim, né, uma esperança aí. Em que medida nós no Brasil vamos poder nos beneficiar desses áreas de mudança? Depende de nós irmos para as ruas, mais uma vez, depende da nossa capacidade de mobilizar a sociedade, a nossa capacidade de mobilizar quem não pensa exatamente igual a gente, né? A nossa capacidade de dialogar com a população trabalhadora sofrida, que está sem emprego, que está precarizada, que encontra seu refúgio nas favelas, nas igrejas, por exemplo, né, mas que está ali e que nós, lamentavelmente, acho que por um longo período, terminamos não mobilizando. Ana Garcia, mais uma vez eu quero te agradecer por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço. Agradeço a vocês, vamos seguir juntos, né, com um pouco de esperança de mudar esse quadro, e sempre atentos para tentar evitar uma piora ainda maior do que estamos vivendo. Todos se cuidem, muita saúde, vamos em frente. Conversamos aqui com a professora de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, Ana Garcia. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo, voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a conselheira titular do Conselho de Administração do Instituto de Previdência e Assistência do município do Rio de Janeiro, o PreveRio, Jane Castelo. Jane Castelo, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, equipe do Faixa Livre, bom dia a todos e todas que nos escutam aqui. É um prazer enorme voltar e agradeço muito esse novo convite. Eu já estou ficando assim da casa, né? Porque não assim. O motivo disso acontecer é o rolo compressor que o governo está, nas três esferas de poder, tanto o governo federal, quanto do estado, quanto do município, estão tentando massacrar o servidor e fazê-lo de bode expiatório, atacando direitos sociais, dizendo que o servidor é um custo, esquecendo que a sociedade sempre se beneficiou do trabalho do servidor público, né, com a alegação de que nós somos um peso e como se nós só fôssemos parasitas que não fizéssemos nada em favor da sociedade. A sociedade nos deve e nós devemos também trabalhar para que a sociedade não seja prejudicada com essas iniciativas horrorosas, extremamente injustas e totalmente voltadas para o liberalismo e entregar os recursos para gerir o Estado nas mãos da iniciativa privada. Jane, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Jane, a boiada que o governo Bolsonaro vem passando nos servidores federais também chegou aqui ao funcionalismo municipal. O prefeito Eduardo Paes conseguiu aprovar em primeiro turno na Câmara de Vereadores o projeto de lei que cria a previdência complementar para futuros servidores do Legislativo, Executivo e do Tribunal de Contas do município, o TCM, que ganharem acima do teto previdenciário. O placar foi de 31 votos favoráveis, 14 vereadores contrários e uma abstenção. O segundo turno deve se dar só na semana que vem. A reforma da Previdência aqui no Rio já havia sido aprovada em abril, entre outros, elevando a alíquota de contribuição de 11% para 14%
E agora mais essa que já fazia parte desse projeto de revisão das regras previdenciárias. Antes de nós nos aprofundarmos nesse tema que afeta frontalmente os servidores, Jane, explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, como é que foi essa votação, o que a turma aliada do prefeito alegou para aprovar em primeiro turno essa previdência complementar no município. Anderson, o que a votação foi feita num momento muito delicado, que cada vez eles apertam mais assim a questão da ameaça à vida, desobedecendo lei aprovada pelo vereador Fernando William, que estabelece que o trabalho presencial só será feito em último caso. Inclusive, o vereador Fernando William foi vítima da Covid e eles, através de um decreto, estão exigindo a volta dos servidores, né? Então, muitas mortes na educação, o pessoal da saúde se virando em mil, inclusive batalhando aproveitando esse momento, né, que eles são protagonistas, né, e salvadores de vidas de toda a população, muito assustada com essa pandemia, né? Então, quer dizer, desmobiliza um pouco a própria Secretaria de Fazenda em pé de guerra por essa exigência descabida, né? Sem oferecer, inclusive, os equipamentos de proteção, conforme diz a lei, só sabem cobrar, né? E assim, o direito à vida, né, que a gente está lutando. Então, tem a questão da mobilização mais dificultada pela pressão que cresceu de lá para cá, e tem a questão que, assim, eles aproveitam que esse projeto é um pouco mais sofisticado e exige um pouco mais de conhecimento dos vereadores, e os governistas são maioria, não se interessam pelos fundamentos e pelos conceitos, né, que trazem embutido, que são mais complexos. Eles embarcaram nas seguintes alegações que não são verdadeiras. Primeiro, é mandatório, porque o governo federal, através da emenda de 19, né, aprovada lá pelo governo Bolsonaro, exige, senão nós vamos ter problemas aqui. Não, essa emenda, a emenda 103, autorizou a criação da Previdência Complementar, mas não obriga. Outra coisa, é facultativo. Os novos servidores poderão aderir se quiserem, e isso não vai trazer consequências para os novos servidores, o que também não é verdadeiro, conforme eu vou demonstrar mais à frente, que é muito vantajoso para os servidores. Eles dividiram lá nas simulações em 3 faixas, faixa A, B e C. A C era a mais, vamos dizer, mais bem aquilada de salários, né, que recebe melhor, e seria vantajoso para diminuir o imposto de renda. Eu vou comentar também sobre isso, que seria uma questão de justiça também, porque os servidores do INSS, o trabalhador comum, não tem privilégios que o setor público tem, e outra, né, que está falido o sistema. Está falido o sistema, e então não tem outro jeito, segundo a presidente do Previ-Rio, né? São esses quer dizer, não está falido por acaso, né? Alguém faliu, porque os servidores sempre contribuíram nos parâmetros legais. E os diversos executivos não cumpriram a sua parte. Houve má gestão, então, quer dizer, é querer cobrar dos servidores, né, a conta da má gestão e da ganância de querer entregar tudo isso à iniciativa privada, aos financiadores de campanha. É um movimento ultra, né, liberal que está vigindo no país. E quais são as regras dessa Rio Previ que será criada, Jane? Ela atinge mesmo apenas os futuros servidores? O pessoal da ativa está fora dessa previdência complementar? Bom, a ideia é a seguinte: no projeto apresenta-se da seguinte maneira: os antigos servidores, os servidores que estarão no sistema até o momento da aprovação da lei, vão continuar contribuindo para o FUNPREVI com 14%, e a contribuição patronal vai aumentar também para o dobro, 28%. Os novos servidores que ingressarem vão contribuir até o teto do INSS neste FUNPREVI
com 14% e a prefeitura também com os 18, com os 28%. O que exceder vai para este fundo complementar, da Previdência Complementar, de forma facultativa, né? E também os antigos servidores que estão no Funprevi podem migrar para este novo fundo, né? Inclusive levando todas as suas contribuições anteriores para o novo fundo. Então aí a gente já vê que tem um problema que atinge os servidores, né? Por quê? Primeiro, os novos servidores que ingressarem no regime de solidariedade, eles contribuiriam com tudo, né? Não só com até o teto. Então, quer dizer, vai haver renúncia de receitas, né? Isso é uma coisa. Além disso, os servidores atuais podem migrar, como eu já falei. Então, também vai esvaziar o fundo, o que vai levar a uma diminuição, né, da receita lá do fundo para sustentar até o fim, as expectativas de morte, aposentadoria, invalidez. E, assim, já por aí afeta os antigos servidores. Por ter renúncia de receita, eles precisariam aprofundar e trazer uns apontamentos, uns estudos de quanto ia ser a perda para para o Funprevi, porque a lei de responsabilidade fiscal exige, quando há renúncia de receitas, apresentar esse estudo. Não apresentaram nem nos 14%, o que é uma falha assim intransponível nessa aprovação dos 14%, que ainda pode ser contestada, quanto nessa. E o vereador Lindbergh até chamou muita atenção, dizendo que existe esse fundo, o Funprevi no governo federal aportou estudos, ele fez um requerimento de informações sobre essa previsão, né, de estudos e de valor, e ele ficou estarrecido com a resposta, né, de que só poderá ser mensurado depois do ingresso de novos servidores que ganham acima do teto. Ele falou, olha, no governo federal teve isso, e eles disseram, realmente, no primeiro momento, vai ter que aportar mais, né? Enfim, então, assim, claro que vai acontecer a mesma coisa, a prefeitura vai precisar aportar mais, e não diz de onde vai sair. E, assim, né, quando a pessoa faz atuária, ela tem que prever isso. A adesão no Estado foi de 1,5%, né, apenas, de servidores novos e de servidores antigos, e realmente está dando prejuízo, porque os custos de administração lá não estão sendo alcançados. E a própria presidente do Previ Rio disse que os custos desse novo fundo, que vai ser gerido num primeiro momento no Rio Previdência, vai ser mais ou menos de 3 milhões por ano. Claro que se a adesão for tão pequena, e parece que né? Que será, porque isso é um cheque em branco, a gente não sabe ainda, ela diz que só uma lei complementar futura, a gente vai estar dando um cheque em branco. Então, assim, para pagar esses 3 milhões aqui no Rio e lá também no Estado, vai sair do bolso de quem participar, não tenha dúvida, entendeu? Vai sair da rentabilidade deles, ou então do dinheiro que eles vão aportar, entendeu? Com certeza isso. Então, isso é um primeiro, tem vários problemas ali no projeto que a gente precisa ainda abordar. Como é que se deu essa articulação de vocês servidores, Jane, na Câmara Municipal? Os vereadores chegaram a dialogar com vocês ou não houve sequer debate? Houve apenas uma audiência pública híbrida, que foi mais virtual, porque em função desse problema que nós estamos passando, né, de saúde. Então, a presidente apresentou lá o estudo dela, que foi muito questionado pelos vereadores de oposição. Inclusive, ela previa que um crescimento real dos salários de 1% não é sério, né? Não é possível. A gente está há vários anos sem aumento, né? E, assim, não houve diálogo sobre todos esses pontos obscuros. Por exemplo,
nenhum. Eu pretendia fazer uma live, mas que acabou sendo atropelada pela surpresa da votação, né? Eu ia fazer uma live com o pessoal, com o vereador Paulo Pinheiro, que foi presidente da CPI antiga, né, sobre o Funprevi, e com o presidente da Anfip, mas não houve oportunidade. Ficamos deixando para quando fosse votar e fomos surpreendidos. Bom, a gente, assim, o sistema pode ser aberto ou fechado, próprio ou por adesão. Então, assim, ela disse que o sistema vai ser próprio no primeiro momento, mas é facultado depois passar para um regime aberto, o que significa entregar às instituições financeiras. Ela diz que o prefeito prefere um sistema próprio, quando a gente poderia aderir ao sistema estadual ou ao federal. Resta saber também por que o prefeito prefere um regime próprio. A gente não sabe uma série de coisas que vão ficar para uma lei complementar futura. E tem também incertezas enormes de como vai ser administrado. A questão a gente vai ter que entregar às flutuações do mercado. No Chile houve toda a questão da falta, né, de sucesso, né, disso, que levou, inclusive, a rever o sistema depois de muitos anos e deixou vários idosos ao desabrigo, né? Então, assim, outra coisa, né, fica vago se vai ter uma adesão suficiente, se não vai garantir. Até a vereadora Mônica Benício perguntou se há algum projeto para garantir essa adesão. Não há. Isso vai ficar dependendo, né, de quanto tempo o servidor vai contribuir e da rentabilidade, quer dizer, da boa gestão também. Não há certeza nenhuma de que isso é mais vantajoso, conforme foi dito, até porque o nosso fundo foi dilapidado, né, o Funprevi. Então, é uma tendência dos governos dilapidar e usar como próprios os seus recursos, né? Então, assim, tem também incertezas. Como é que vai a contribuição previdenciária? Não está definido o que se deduz ou o que não se deduz para fins da lei, do limite da lei de responsabilidade fiscal. Enfim, precisa de mais debate, de ser mais esmiuçado, né? E a gente tem uma carta de intenção, um cheque em branco para oferecer ao prefeito para ele fazer o que ele quiser de um fundo que vai, na verdade, amealhar muito dinheiro por um tempo grande, porque só vai começar a pagar. Esses novos servidores só vão se aposentar mais para frente, provavelmente são jovens, vão morrer mais para frente, então vai ficar lá um bolo de recursos. E como já temos experiência de que não foi bem administrado, e tem sempre um discurso, foram os governos passados, não podemos fazer nada. Não, o governo Eduardo Paes tem grande responsabilidade nessa falta de sustentabilidade hoje do fundo, né? Enfim, então é um problema mesmo. Isso aí é um cheque em branco, é um absurdo, teria que ser mais bem discutido com os servidores, e não foi. Jane, os opositores ao projeto na Câmara de Vereadores requisitaram a apresentação de estudos do impacto previdenciário com a implantação da medida. Houve a entrega desses documentos pela Prefeitura. O que a turma do Eduardo Paes alegou nesse sentido? Alegou que é impossível, enquanto não ingressarem os novos servidores que ganham acima do teto do INSS, mensurar isso. Já até falei isso na resposta anterior. O vereador Lindbergh, além de dizer que é impossível, que o governo federal fez isso, que é mandatório, sim, isso, ele lembrou que o governo federal emite moeda e garante, e disse que ia ter que aportar mais no início. E tem, assim, várias questões, além dessa questão fundamental, e é uma exigência ter os estudos, assim, tem certezas de como será administrado, por quem, se o fundo vai ser um sistema próprio ou de adesão ao governo federal, estadual, depois ele pode ir para um regime aberto. Tem muita questão de também esses valores incertos, né? Porque a contribuição será determinada, mas no final os benefícios são indeterminados, dependendo da boa gestão, né? Também não fala sobre a questão da transição desse regime de solidariedade para o de capitalização, né? E mais,
no Funprevi, 24 mil servidores vão se aposentar nos próximos anos. Vai aumentar as despesas e a gente sabe também que houve grandes perdas de funcionários com essa questão da Covid que ainda não está mensurada. Então, vai, além desse projeto de previdência complementar, reduzir a contribuição patronal e do servidor que for acima do teto, não diz quem vai assumir essa perda, entendeu? Não diz quem é o garantidor desses possíveis problemas, né, que podem vir a acontecer de má gestão. Então, quem é que vai assumir essa perda? Provavelmente, eu não acredito que seja o governo. Eu acho que eles vão fazer leis ordinárias que vão aumentando as alíquotas ou reduzindo os proventos dos inativos, né? Enfim, é isso que está visto, né? A gente precisa realmente barrar essa iniciativa ou fazer com que ela tenha maiores garantias para o servidor, apresentando emendas, mas do jeito que está não pode ser aprovado. A grande questão, Jane, é que há uma tentativa deliberada de se entregar a aposentadoria do servidor na mão dos fundos de investimento privados. Isso é algo que está colocado nas 3 esferas, e esse projeto aqui no município é apenas mais um passo visando esse intento. Não resta dúvida que todo esse sistema e esses ataques sucessivos desde o governo Fernando Henrique Cardoso para ir colocando essa questão dos direitos sociais, né? Porque a Previdência é um direito social, transferir essa imagem de direito social como se fosse um problema de administração, um problema financeiro, um problema contábil, todo ele programado para transferir grandes valores para a iniciativa privada, para as instituições financeiras, né? E isso é um problema sério, porque, como eu já disse, né, as contribuições são fixadas, mas o benefício vai depender muito da boa gestão, o que me parece... Veja bem, se um fundo próprio, fechado, da despesa, como está dando o Rio Previdência, que não visa lucro. Agora, você imagine quando chegar ao regime aberto, onde a ideia é dar lucro, quer dizer, vai ainda onerar mais esses contribuintes desses fundos, porque vai ter que pagar, além de tudo, essa vantagem, né, esperada para a iniciativa privada. Então, esse sistema, inclusive esse projeto de lei, não deixa claro quem é o garantidor. Tem que deixar claro que o garantidor é a prefeitura. Não diz quem é que vai arcar com os riscos e perdas, né? Não cria um fundo de reserva, pode transferir para a Previdência aberta. E outra coisa, eles ficam pensando que assim, vai ser vantajoso para o servidor. Vai ser vantajoso para o servidor que ganha mais, que será tolo o suficiente para abrir mão do certo pelo duvidoso. Mas a vantagem, a única coisa que eles apresentam é uma dedução do imposto de renda. Então você vê bem como é esse sistema, né? Esses ataques aos direitos sociais, eles estão exatamente fazendo assim, igualar a injustiça, conforme disse o vereador do Novo, parece justiça. Não. Aí eu perguntei a ele num chat privado, né? Porque quem participa da audiência pública fica num chat privado e eles não liberam isso. Eu perguntei, vereador, o senhor que é tão zeloso assim da justiça e de não onerar os cofres públicos, como é que o senhor explica que o Tribunal de Contas e a Câmara, que é um poder apartado, que tem, vamos dizer, tem orçamento próprio, como é que fez uma emenda ali para dizer que quem vai arcar com a contribuição patronal do Legislativo é o Executivo, né? Não faz sentido, isso é inclusive imoral. Aí ele me respondeu também por chat: Jane, eu votei contra. Eu disse, olha, vereador, não me parece suficiente. O senhor fala tanto da injustiça que o servidor faz com a população, né? O senhor devia denunciar isso também. Então, é isso, é uma coisa assim inacreditável como esse ataque ao servidor, né, que tenta dar um suporte, né, aos desassistidos que dependem do Estado para tudo, ele vai se basear, esse projeto de lei complementar, numa injustiça. Quer dizer, quem ganha mais vai pagar menos imposto de renda.
Essa população desassistida paga mais nos impostos indiretos, comprando arroz, feijão, proporcionalmente, do que os que ganham mais. Então é assim, é uma ideia genial que vai solucionar e que não vai, provavelmente, dizendo que é uma coisa que não tem jeito, né, baseada em um pressuposto errado, que é jogar para a iniciativa privada pagando e deixando mais difícil ainda para quem não tem dinheiro e precisa do Estado, e ainda agravando a injustiça do sistema regressivo tributário que nós vivemos. Agora, parece que esse negócio é bastante vantajoso para os ultraliberais, Jane. O objetivo deles é facilitar a transferência de mais de R$1 trilhão acumulados pelos 290 fundos de pensão fechados existentes. 63% deste patrimônio pertencem aos fundos patrocinados por empresas estatais e entes públicos. Ou seja, a bolada é enorme, Jane. A resistência a todo esse processo, a mobilização de vocês, servidores, tem surtido algum efeito? Olha, é realmente esse o ponto, né? Bilhões já, e o histórico dos fundos de previdência complementar anteriores, né, desde a criação da operação do Ministério Público Federal chamada Greenfield, que eu acho que foi em 2015, não me lembro, por aí, mostra que houve desvios absurdos, assim, na ordem de bilhões, assim, nos fundos que já existiam, Previ, Petros, Funcef, Postales. Então, assim, essas empresas, quer dizer, essas instituições privadas para as quais se pretende, no fim e ao cabo, disfarçando e em etapas, primeiro como um fundo fechado e depois não vai ter jeito, e aí passa para o regime aberto, elas visam, essas instituições financeiras visam lucro e arriscam o nosso dinheiro como se fosse uma roleta, né? Como se fosse um cassino. E como eu disse, a contribuição é definida, o resultado final não é. Então está arriscada no final você chegar lá como no Chile e não ter nada para receber, nada para receber. Então assim, é muito complicado. Precisaria, para isso funcionar, estarmos num local onde a fiscalização desses fundos fosse eficiente para ver como é que eles estão investindo, se não estão desviando esses recursos para outras finalidades que não são as de realmente garantir a previdência, e também evitando desvios, que a gente já sabe que são na ordem de bilhões. Já falei, inclusive, da questão que rola lá no Ministério Público com relação à Lei 5.300 de 2021. Então, o problema é muito sério, a gente tem que tomar muito cuidado. E, assim, outra coisa, a gente pensa também que no final vai receber o dinheiro no fim, como ficou provado que não recebeu no Chile. E tem outra coisa, esses que ficaram no Funprevi pagando só pelo teto, até pagando os 14%, porque vai ter também um dinheiro para receber os futuros do teto. Só que eles estão pensando em fazer uma média histórica de contribuição. Então, quando chegar lá, não vai ter nada para receber também. Esse pessoal se ilude, não quer se informar, não quer se aborrecer. As pessoas têm que estar conscientes, nós fazemos um esforço sobre-humano para alertar essas pessoas, e tem muitas pessoas que, por uma questão de acirramento, né, ideológico, né, desse momento que a gente está vivendo, aceita, até o próprio servidor, que deveria estar brigando por isso, às vezes acha que está bom, é isso mesmo, não. Então é muito difícil, é um trabalho muito grande. Nós estamos articulados como movimento, né, dessa forma agora mais dificultada pela pandemia. Nós estamos articulados também, os 4 conselheiros eleitos, num conselho que tem 4 conselheiros natos, que, ou seja, do executivo e mais o voto de Minerva, que faz 5, então assim, sempre perdendo-se numa votação extrema. Nós estamos trabalhando de forma também coordenada, porque nós sabemos muito bem, porque uma hora ou outra, em breve, pelo limite em que chegamos, vai ser investigado isso através de qualquer coisa da justiça. Eles tentam evitar ali, tentam evitar aqui, mas isso vai acabar acontecendo. E quem não agiu bem vai ser responsabilizado criminalmente
no patrimônio, e os servidores não podem se dar esse luxo. Então, estamos todos muito conscientes e trabalhando também em conjunto. Se esta articulação é suficiente? Não, por enquanto não tem sido, porque o governo tem maioria e os vereadores da situação, muitos deles, a maioria esmagadora, vota sem saber o que está votando, não quer saber e tem raiva de quem sabe, prefere seguir o governo para continuar não sendo o filho pródigo, né? Ter a parceria do executivo em suas gestões. E essa reforma administrativa que já começou a ser debatida lá no Congresso Nacional, Jane, como é que vocês, servidores, têm visto os debates? Já uma comissão especial formada, foi eleito como presidente o deputado Fernando Monteiro, do Progressistas de Pernambuco. O relator será o Arthur Maia, do Democratas da Bahia. Ao que tudo indica, é mais uma pancada no funcionalismo que está a caminho, hein, Jane? Sim, a reforma administrativa faz parte dessa arquitetura perversa de justamente passar tudo o que for possível de recursos vultosos, né, do Estado, para sustentar esse Estado, para a iniciativa privada. Então, é uma das outras pontas importantes para atingir esse projeto. Eles vão com tudo ao mesmo tempo. Então, assim, primeiro ponto e é muito esclarecedor, é que eles criam outros princípios, né? Além da moralidade, legalidade, eficiência, publicidade, etc. Eles criam outros nomes, que são muito subjetivos, e especialmente um deles, que é a subsidiariedade. Ou seja, tudo é o contrário, invertem a lógica. O que é hoje garantia e avanço, conquista da Constituição Cidadã de 88, que é garantir saúde, educação gratuitas, previdência, e hoje a gente vê como foi importante o SUS, né, no enfrentamento dessa pandemia. Então, assim, a ideia é assim, hoje o Estado tem a obrigação e o cidadão tem o direito a ter estes serviços garantidos pelo Estado e pagos pelos impostos que todos nós pagamos, inclusive o mendigo quando compra cachaça. Então, não é assim, é um preconceito dizer que mendigo vende cachaça, mas eu quero dizer assim, até a pessoa mais pobre e mais excluída e mais abaixo da linha da pobreza paga esses impostos e precisa ter os seus direitos garantidos. Então, agora, a ideia é inverter. O que hoje é obrigação do Estado será, assim, o Estado só vai interferir quando a iniciativa privada não se interessar. Então, claro, essas questões todas, né, por exemplo, atendimento médico de alta complexidade, né, bancos de sangue, vacinas, tratamentos oncológicos, AIDS, isso tudo é bancado pelo Estado. Na medida em que se inverte essa lógica, as pessoas vão ter que pagar por isso, e se não houver interesse, e essa é uma área muito lucrativa, na medida em que não houver interesse, aí sim entra o Estado, que vai estar muito empobrecido por conta disso tudo, né? De todas essas iniciativas visando desmontar a máquina de servidores e do Estado. Então, é muito grave. E aí cria também, isso é terrível, eu já andei lendo que o pessoal federal, né, principalmente muito articulado, é o pessoal das carreiras exclusivas de Estado, e eu vou comentar sobre isso em seguida. Eles têm batalhado muito e parece até que conseguiram algum avanço nesse sentido, de que esses itens são subjetivos e que não devem ser discutidos. Mas mesmo que tirem, eu fico muito preocupada porque eles não desistem, eles voltam numa próxima ocasião e vão voltar também na Previdência, apresentando cada vez mais alíquotas caras, mais altas, até nos empurrar para a Previdência privada e nos deixar sem nenhum direito. Mas voltando à questão da reforma administrativa, esse pessoal das carreiras exclusivas de Estado tem feito um enfrentamento grande que beneficia a todos. Mas tem a questão seguinte, que é
a criação de um número enorme, uma classe enorme de servidores diferentes. Então, assim, as carreiras exclusivas de Estado teriam garantido a sua estabilidade. A estabilidade é uma garantia da sociedade, porque não é uma prerrogativa do servidor que vai ficar lá sem fazer nada. A maioria dos servidores trabalha muito, trabalha bem, e só não consegue fazer mais porque é impedido pela questão da falta de investimentos, né? Bom, então, isso seria garantido só para as carreiras exclusivas de Estado. Existiria os servidores, que a maioria, né, são os que vão ficar no regime da Previdência, que abrange a maior quantidade, que são os pessoal da saúde, da educação, esses servidores que não são das carreiras exclusivas de Estado, que vão ficar fora e vão contribuir, podem vir a contribuir para a Previdência, do regime geral da Previdência, né? Tem os que vão ser contratados apenas para coisas pontuais, tipo vacinar, tipo fazer censo, e esses certamente irão para o regime geral, enfraquecendo o nosso regime próprio de cada ente federado. Tem também os que agora vão ser chamados cargos de confiança do governo, que aí eles podem nomear qualquer pessoa que tenha expertise e vão ganhar salários. Por exemplo, um grande banqueiro de Londres, o que trabalhou lá para gerir a Receita Federal, e por aí vai. Então, isso é livre nomeação. A gente viu, né, os guardiães do Crivella aqui, a gente viu o favorecimento de empresa, por exemplo, a Assim, que é uma empresa que tem convênio hoje com a prefeitura, para fazer a assistência de saúde dos servidores, tem lá uma denúncia de corrupção ativa no governo, inclusive houve problema até da prisão do ex-prefeito, isso está sendo investigado, não está nada ainda concluído, mas existe uma investigação, né, um inquérito aqui dentro do município, e já tem a ação lá no Ministério Público. Inclusive o conselheiro fiscal já pediu à direção do Previ Rio o número, né, do inquérito aqui na prefeitura, e nós já pedimos por escrito, os conselheiros eleitos que trabalham juntos, pedimos o número do processo lá no Ministério Público. Então, é um baque grande visando desmontar o Estado para poder contratar pessoas do agrado. E tem sim, os novos concursados vão passar por um estágio probatório, que eles não vão ser nada durante o primeiro ano, e aí eles vão selecionar esses que passaram para só confirmar essas pessoas no fim de um ano. Então, eu não tenho a menor dúvida de que os mais simpáticos às administrações do momento serão os escolhidos, entendeu? Isso tudo é um descalabro, isso é um ataque, isso é uma falta absoluta, sabe, de republicanismo, de respeito à população que eles deveriam estar representando. É um verdadeiro escândalo. Agora, essa comissão já foi formada. Parece que o relator é o Arthur Maia, que era o relator da reforma da Previdência na reforma do Temer, que foi por água abaixo por atuação grande desse fórum, né? Acabou não saindo, saiu depois com o Bolsonaro, e foi muito interessante até a reunião, né? O pessoal estava lá, das carreiras, Ministério Público, juízes, polícia, o pessoal da tributação das 3 esferas, e por aí vai, né? E a sala ficou lotada. Foi uma pressão tão grande, eles têm assim, muita preocupação com o Ministério Público, principalmente, eu percebi. Eu sei que dali mixou o negócio. Logo em seguida teve uma grande manifestação na rua, e a do Temer não foi. E o Arthur Maia, o contato foi uma colega nossa, fiscal tributária de Salvador, que é conhecida do Arthur Maia. E o pessoal de Salvador tem bastante acesso ao Arthur Maia. Outro dado é que o governo Bolsonaro, querendo a reeleição, está meio contrário. Quem quer muito essa reforma é o pessoal do mercado, que mantém o Bolsonaro lá até que ele cumpra todas essas tarefas
elencadas aqui pelo Augusto Boal. Então, ele fica sendo testa de ferro, a cara feia, para bater enquanto não se atinge esses objetivos. Mas ele mesmo, Bolsonaro, não quer ficar impopular e parece que trabalha um pouco contra esta reforma. Vamos ver no que isso vai dar. Eu estou muito preocupada porque estamos num momento de grande, vamos dizer, falta de discussão clara, objetiva, muito acirramento político e muitas recompensas. O país está quebrado, não tem dinheiro para nada, mas tem dinheiro para agradar os deputados com votos. E assim é em todas as esferas, né? Eu imagino. Então, a gente sabe que tem coisas andando a nosso favor, mas tem plena consciência e pé no chão de que o momento é altamente desfavorável. Temos que nos mobilizar como sempre e como nunca. Jane, muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no programa. Nós aqui do Faixa Livre continuamos apoiando vocês, servidores públicos, contra esse desmonte da Previdência que está sendo colocado no nosso país. Quero te desejar um ótimo final de semana mais uma vez e deixar aqui um forte abraço. Anderson, eu é que agradeço a oportunidade que vocês estão me dando, porque de conscientizar os servidores, porque é o seguinte, nós temos muita dificuldade por conta da pandemia, por conta de não ter essa mesma abertura para poder falar livremente na Câmara. Nós tentamos lá na Câmara fazer uma frente parlamentar em defesa do serviço público. Foi iniciativa do vereador Chico Alencar e do vereador Paulo Pinheiro. Isso foi embarreirado pela Comissão de Assuntos do Servidor, cujo presidente é o vereador Jorge Felipe, e também pelo presidente da Câmara, o vereador Carlos Caiado, e acredito que também pela Comissão de Finanças e Orçamento, que patrocinou também essa última audiência pública. Então, assim, se nós não temos espaço para dizer o que pensamos sobre o projeto, se não temos direito a um contraditório em iguais condições, e que nós pretendíamos justamente fazer esse enfrentamento e essas investigações que estão sendo dificultadas para o Conselho de Administração, para os membros eleitos, né? Sempre com muitas dificuldades de participar, não só dessas questões todas pendentes da Previdência, como agora também para fazer a licitação do plano de saúde. Criaram uma outra comissão de notáveis e não passou pelo Conselho de Administração do Previ Rio, né? Por nós, conselheiros eleitos, basicamente. E, assim, tentam, às vezes, interferir a diretoria do Previ Rio, que é subordinada, a parte jurídica é subordinada à diretoria, e a diretoria é subordinada tanto ao Conselho de Administração quanto ao Conselho Fiscal. E, assim, não publica atas, acabou publicando uma ata de dezembro agora, só depois da primeira reunião do CAD, que foi já em abril. Está criando dificuldades para homologar e aceitar o que foi feito, um regimento interno novo do Conselho Fiscal, dando maiores poderes de atribuição a eles, que vai facilitar, porque nós trabalhamos em conjunto, né, de acordo com as pesquisas que eles fazem, com as auditorias, dizendo, com 2 pareceres avulsos, que esse novo regimento interno está invadindo atribuições da diretoria ou do grupo técnico lá da prefeitura, sendo que essa competência não é privativa, que há uma hierarquia e o Conselho Fiscal pode pedir, e o Conselho também fiscal e administrativo pode pedir o que quiser. E, assim, 2 pareceres avulsos de procuradores que não são um parecer vinculante. E eu vou pedir na próxima sessão que o representante da Procuradoria nos explique em que é ilegal aquilo. Pode ser até que seja. Eu não estou convencida, até porque isso foi baseado em conselhos fiscais dos estados, de vários outros. Então, eu não vejo ilegalidade nenhuma em ampliar a possibilidade de fiscalizar um fundo que é do servidor, né? Que a diretoria
executiva, que é do executivo, impeça isso. Então eu agradeço demais, desejo um bom dia a todos que nos ouviram até agora, mando um grande abraço para toda a equipe, para você também, e assim, essa parceria eu espero que seja longa, até porque os ataques vão continuar, e isso vai ser uma avalanche, nós estamos vendo a ponta do iceberg. Eu conto muito com vocês para nos ajudar a trazer o nosso recado. Muito obrigada. Conversamos aqui com a conselheira titular do Conselho de Administração do Instituto de Previdência e Assistência do município do Rio de Janeiro, PreveRio, Jane Castelo. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com a jornalista, escritora e repórter das rádios EBC, aqui no Rio de Janeiro, Raquel Júnia. Raquel Júnia, bom dia. Bom dia, Anderson. Muito obrigada. Primeiro, agradecer aí essa oportunidade, né, de participar desse programa histórico, né, tão importante aqui para a história política do Rio de Janeiro, para a história da nossa comunicação também, popular, né, atenta aí aos grandes debates, né, as questões que importam de fato para a população. Então, agradecer muito esse convite, essa oportunidade de falar sobre o livro. Bom dia para você, para todo mundo que está nos ouvindo, né? Boa tarde, boa noite, se as pessoas também forem ouvir o programa em outros horários, né? E é um prazer estar aqui. Então, antes de tudo, agradecer bastante aí essa oportunidade. Raquel, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Raquel, quando a nossa produtora Celeste Sintra me passou essa pauta, eu te confesso que recebi com enorme alegria essa notícia de que você está prestando uma justíssima homenagem à nossa querida professora Zuleide Faria de Mello, que é a grande madrinha do nosso Faixa Livre, uma figura humana incrível. Esse tributo se dá no lançamento de um livro infanto-juvenil de sua autoria que tem o título de O Mel Mais Doce do Mundo, publicado pela editora NPC. Antes de mais nada, Raquel, eu quero te parabenizar por essa homenagem e te perguntar como ela se dá no livro. De que forma a professora Zuleide é lembrada nessa publicação? Pois é, Anderson, né? É uma alegria estar lançando esse livro, né? Apesar de todo esse cenário tão difícil, né? Esse cenário de sombras que nós estamos vivendo, o livro surge nesse momento, né? Como uma esperança, uma gotinha aí mais doce para a gente tentar ter um pouquinho de alegria nesses tempos, né? E você perguntou sobre a professora Zuleide, né, que foi a homenageada, que é a homenageada dessa história. Ela é homenageada porque ela é a personagem principal. Nós temos nesse livro uma abelhinha que é muito corajosa, muito destemida, muito eficaz aí no seu trabalho, né? Ela enxerga longe, ela busca outros caminhos, e essa abelhinha é a Zuleide, né? A abelhinha tem o nome da Zuleide, então essa foi a forma que eu encontrei para homenagear essa lutadora. A nossa abelhinha do livro também é uma lutadora bem incansável, né? Ela é a personagem principal. E assim que eu mentalizei, que eu fui desenhando essa história na minha cabeça, ainda bem no início, assim, quando eu contei essa história para o meu filho, que foi assim que ela surgiu, eu fiquei pensando no nome da abelhinha e logo veio o nome da professora Zuleide, né? Então o livro já nasceu junto com essa homenagem. É dessa forma que ela é homenageada. Eu não vou dar, por enquanto, aí muito spoiler sobre o livro, né? Mas é uma abelhinha bem corajosa, né? Assim como a professora Zuleide. Então, foi a forma que eu encontrei para a gente ter essa memória também, né? De quem é essa pessoa incrível, que nós temos a oportunidade, né? De conviver com ela. Muitos de nós estivemos aí com ela em alguns das suas lutas, dos seus empreendimentos aí. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais daqui a pouco. Nós aqui do programa somos suspeitos para falarmos da professora Zuleide Faria de Mello, Raquel. Então eu gostaria que você mesma explicasse para os nossos ouvintes que nos acompanham há pouco tempo quem foi essa grande mulher e por que você resolveu homenageá-la. Pois é, Anderson. Essa escolha, né, da professora Zuleide como personagem principal do livro foi bem natural, né? Como eu adiantei um pouquinho, porque a personagem, a abelhinha e a professora Zuleide são muito parecidas, né?
Quando eu escrevi a historinha e a Zuleide da história, a abelhinha, né, ela tá muito cansada porque as cidades não têm mais espaços verdes, é muito difícil ela fazer o trabalho diário dela, de coletar o néctar, de polinizar, mas ela não desiste, assim como a professora. E quem for ler a historinha vai perceber que a Zuleide encontra um aliado, que é um garoto também muito esperto, muito corajoso, e ela não sai de frente dele, né? Mesmo acostumada aí com os safanões, né, que nós humanos damos aí às abelhas, ela não tem medo, ela continua ali até que essa amizade se transforme em uma parceria para que eles consigam executar o projeto revolucionário de trazer mais plantas, mais flores, mais espaços verdes para as cidades, para que as abelhas consigam fazer o seu trabalho, né? Então, as duas são muito parecidas, porque a professora Zuleide também não desiste desse trabalho de promover, né, a justiça, esse trabalho de formiguinha muitas vezes, né, de abelhinha, para a gente ficar no tema do livro, de espalhar as ideias, né, de trazer pessoas, de estabelecer pontes, né? Então, falando um pouquinho sobre ela é natural de Alagoas, mas veio para o Rio, mora no Rio há muito tempo, é professora aposentada da UFRJ, ela veio jovem ainda, depois que se casou, para o Rio de Janeiro, e ela está nessa trajetória de resistência, de luta há muitos anos, né? Na ditadura, ela teve uma atuação muito importante, apoiando pessoas perseguidas, né? Sempre nessa resistência. Ela fez parte do Conselho Brasileiro de Defesa da Paz, o CONDEPAZ, sempre nessa perspectiva de tentar promover a unidade, né, de resistência aos projetos de destruição, né, nessa época de Guerra Fria, várias outras iniciativas, né, de estabelecer vínculos de solidariedade com os projetos socialistas e comunistas ao longo do mundo, né, então também nas experiências, né, de proximidade, de associação aí com a União Soviética e com Cuba, e principalmente aí foi quando eu a conheci, né, na Associação Cultural José Marti, né, ela foi dirigente do PCB, esteve à frente aí também da renovação do partido, né, depois aí do racha, pós-fim da União Soviética, uma pessoa muito importante dentro do Partido Comunista Brasileiro e aí com uma atuação muito importante também enquanto o partido estava na clandestinidade, né? E na Associação Cultural José Marti, que é a Associação de Solidariedade a Cuba, presidiu por muito tempo a Associação Cultural José Marti, é presidente de honra, e ela não media esforços, sabe, Anderson? Sempre realmente promovendo essa solidariedade, né? Literalmente, a Zuleide recebia as pessoas que vinham de Cuba em sua casa, hospedava essas pessoas, né? Promoveu por muitos anos festas cubanas para divulgar, né, a cultura cubana e promover, captar recursos também para esses movimentos de solidariedade. Ela organizava aqui por muito tempo, aqui no Rio, as brigadas de solidariedade a Cuba, né? Então, essa é a trajetória dela, né? E sempre também com esse lado de professora muito marcado, né? Ela dava cursos, eu mesmo participei de um curso de marxismo, que foi uma experiência incrível, foi quando eu tive essa oportunidade que eu agradeço muito, de estar mais perto dela e aprender com ela, né? Então, é uma pessoa com a presença de espírito incrível, que esteve em muitas lutas, né? Participou ativamente de muitos momentos nossos, históricos de resistência, né? Então, uma chaminé, né? Uma luz aí na história do nosso país também, uma participação muito ativa, né? Política, que ela sempre teve, né? Então, um pouquinho aí de quem é a professora Zuleide, né? E como vocês falaram, é a madrinha do programa, né? Então, é até difícil resumir, né? Porque ela apoiava diversas lutas diferentes, apoia diversas lutas diferentes, né? Como a luta também pela democratização da comunicação, como a gente vê aí o programa Faixa Livre, que ela sempre teve um carinho e um esforço muito grande também, né? Para que ele se mantivesse no ar até hoje. Então, tá aí um pouquinho da Zuleide, né? Mas ela é muito maior do que eu posso
contar e compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Agora, falando a respeito do seu livro, Raquel, o que te inspirou a escrevê-lo? Essa é a sua primeira obra visando o público infanto-juvenil? É sim, Anderson, essa é a minha primeira obra, né, para o público infanto-juvenil. Na verdade, é a minha primeira obra como escritora também. Essa obra, ela nasce muito com a minha maternidade, sabe? Eu sou mãe do Francisco, que tem 6 anos, e foi um processo bem natural, assim, porque quem tem filho pequeno sabe o quanto é difícil colocar uma criança pequena para dormir, né? Então, aqui sempre foram muitas histórias para contar antes do sono, e aí algumas histórias de livros lidas, outras da cabeça, como ele sempre dizia. Aí nessa eu comecei a inventar, a criar histórias, né? E algumas eu achava bem bacana e pensava, nossa, pode ser um caminho colocar essa historinha no papel. Mas eu nunca tinha feito isso, então foi a primeira vez que eu fiz colocar no papel. Eu achei que a historinha tinha potencial, né? E ainda com esse estímulo a mais de homenagear a professora Zuleide, então foi assim que o Mel Mais Doce do Mundo nasceu, né? Foi desse processo de contar histórias para o meu filho. Raquel, em um país onde a educação vem sendo tão atacada nos últimos tempos, onde não há o menor incentivo à leitura por parte dos gestores públicos, lançar um livro é quase um ato de resistência. Você pode analisar aqui pra gente, por favor, Raquel, como anda o cenário da literatura infanto-juvenil no nosso país? Há boas obras sendo produzidas, há público consumidor? Eu tenho ficado impressionado, Raquel, como as livrarias têm encerrado suas atividades nos últimos tempos, algumas muito tradicionais, inclusive. Pois é, Anderson, né? Essa é uma pergunta importante e interessante, né? Porque assim como outras cadeias produtivas, outros nichos, né? A gente tem uma contradição, porque há uma demanda, há um potencial muito grande, mas alguma coisa se perde aí no processo, né? Porque é difícil, não é fácil publicar um livro, apesar de termos hoje outros formatos e outras facilidades, né? Mas eu não sou uma profunda conhecedora aí do mercado editorial, mas a distribuição, né, parece ser uma dificuldade bem grande. E, ao mesmo tempo, a gente tem pequenas editoras independentes, a gente tem um cenário interessante nesse sentido, né? E algumas editoras, por exemplo, focadas nesse universo da literatura infanto-juvenil, com muita responsabilidade, né, numa pegada bem interessante, bem consciente sobre o papel da literatura para as crianças, para a infância, né, para o público em geral, mas falando especificamente desse universo das crianças. Mas ainda não é fácil, né? Ainda para um escritor que está começando, por exemplo, acessar uma editora maior é difícil, às vezes não se tem um retorno, né? A política para receber esses originais, esses novos autores, ela é até um pouco cruel, assim, né? Em alguns casos, pelo que eu identifiquei, porque não se tem uma resposta. Você manda e pode ser que eles analisem, pode ser que não, né? Então, os escritores têm buscado outros caminhos, né? Tem financiamento coletivo na internet que é possível fazer hoje. Como eu disse, tem essas pequenas editoras, né? Tem parcerias como essa que felizmente eu tive a oportunidade de fazer com o Núcleo Piratininga de Comunicação, a quem agradeço muito, né? É minha inspiração também o trabalho do NPC. E agradeço aí principalmente, né, a coordenação na figura da Cláudia Santiago, né, que coordena o NPC e comprou lindamente a ideia desse livro, né? Mas voltando um pouquinho à sua pergunta sobre se há potencial, há muito potencial, né? As crianças, eu vejo aqui pelo universo do meu filho, né, mas não só, conversando com outras mães, as crianças querem ter livros, elas querem pegar nos livros, né? Elas estão ao mesmo tempo muito conectadas, muito interessadas nas outras mídias, no celular, no computador, no tablet, mas são dois universos que se complementam. A gente tem alguns desafios que eu acho que é exatamente o incentivo, né? Porque a leitura, principalmente na primeira infância, ela tem que ser mediada pelos cuidadores, pelos adultos, pela escola. Então, é preciso ter essa disponibilidade para que essas crianças, principalmente as pequenininhas, né, se encantem com esse universo da leitura, né?
Mas é claro, sempre falta, né, Anderson? Faltam políticas públicas para isso, faltam linhas de crédito, né? Falta um entendimento de que essa literatura precisa ser amplificada e para todo mundo, não só para a classe média, né? A gente vê que alguns projetos, eles rendem muitos frutos, por exemplo, o Clube de Leitura Infantil, mas ainda é um projeto para a classe média, para quem tem poder aquisitivo, né? Mas potencial tem, as crianças estão interessadas e cada vez mais, porque essas mídias, outras que a gente pensa que pode neutralizar o livro, pelo contrário, dependendo do uso, elas despertam o interesse. Há formas de conexão, né? Então há projetos, por exemplo, há pessoas muito boas estudando isso, que transformam o livro de forma que ele também tem uma vertente na internet, por exemplo, um jogo, uma animação. Então, assim, eu acho que tudo pode se conectar, né? E as crianças estão muito interessadas. Aqui em casa o consumo de livro infantil é muito grande, né? Só não é maior porque eu não tenho, às vezes, condições de comprar mais livros, de adquirir, né? Tem as bibliotecas também que estão fechadas, muitas fecharam nessa crise aqui no Rio de Janeiro. Então o universo está aberto, né? Mas, como sempre, falta incentivo, faltam políticas públicas, né? Mas o interesse da criançada está aí e somos muito ignorantes se não aproveitarmos essa beleza que é a infância para trabalhar a criatividade, para apresentar novas ideias, né? Para construir esse conhecimento junto com as crianças, para permitir que elas sonhem, que elas acessem outros universos que não são os delas, né? Então, é isso. Eu fico bem emocionada ao falar sobre a literatura, porque eu acho que é um potencial muito grande. E você vê um horizonte para que haja a implementação de políticas públicas que incentivem a juventude a alimentar o bom hábito da leitura, Raquel? Eu vejo sim, Anderson. Vejo como necessário, como urgente, né? E, claro, é questão de escolha, né? Dinheiro a gente sabe que esse país tem, mas, mais uma vez, é uma questão de escolha, né? É necessário, muito necessário, ter editais, projetos, bibliotecas comunitárias. Nós temos várias bibliotecas fechadas aqui no Rio de Janeiro, né? Editais que apoiem iniciativas individuais. Tem pessoas que sozinhas constroem bibliotecas comunitárias, né? Fazem contação de história. Então a gente precisa desse universo, né? As escolas precisam ter bibliotecas. A gente ainda tem muitas escolas, não só aqui no Rio, no Brasil, sem biblioteca, né? E são muitas. Então, precisa ter uma política pública para isso, para fomentar a literatura dentro das próprias escolas, que seja um universo lúdico, criativo, que atraia as crianças, né, por meio desse imaginário, né? Eu, criança, da minha escola pública, felizmente tinha uma linda biblioteca lá em Minas. Eu sou de Patos de Minas e estudava no meu primário, numa escola que se chamava Escola Polivalente, professora Elza Carneiro Franco, que inclusive, infelizmente, foi desativada. Uma escola incrível, e lá tinha uma biblioteca grande. Inclusive a minha mãe trabalhava na escola e foi bibliotecária, então esse universo sempre esteve muito forte para mim, né? E a minha mãe assumiu também na escola, em alguns momentos, esse papel de contação de história na sala de aula. Isso era incrível, isso tem um potencial muito grande, né? Isso permite que as crianças viajem, né? O que isso vai fazer com elas no futuro, a gente não sabe, porque o potencial de um livro, de uma história, é muito grande, né? Uma história pode mudar a vida da gente. Então, é isso, são escolhas. E a gente sabe que, para muitos projetos, como o projeto que está agora governando o nosso país, isso não é interessante. O pensamento crítico não é interessante. As crianças exercerem a sua liberdade de criatividade, de serem quem são, também não é interessante, né? Então, eu acho que essa discussão, ela ganha um contorno mais amplo quando a gente pensa na política de uma forma geral, porque isso é política, né? Você ter espaços comunitários, espaços acessíveis, gratuitos, públicos, editais, para que novos escritores possam lançar as suas histórias. Como eu tinha essa na cabeça, quantas pessoas têm as suas histórias na cabeça, né? E nem sequer, às vezes, pensam em colocar no papel
porque é distante, não sabem o caminho, é um universo muito distante. Então, com certeza, é preciso ter, sim, esse desenvolvimento de políticas públicas, de espaços para pensar essa cultura literária. Eu gostaria de encerrar essa nossa entrevista, Raquel, falando um pouquinho a respeito da situação da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, na qual você trabalha. Depois da chegada do Jair Bolsonaro à presidência, nós temos visto uma série de denúncias de que o ex-capitão tem transformado a empresa pública em um veículo de comunicação do governo. Ele chegou até a realizar a fusão da TV Nacional do Brasil, a NBR, com a TV Brasil, o que provocou críticas de todos os tipos. Como anda atualmente a situação de vocês, funcionários da EBC, Raquel? Vocês conseguem trabalhar com independência? Tá muito difícil, viu, Anderson, lá dentro. Estou usando muito essa palavra, né? Porque para os nossos ouvintes terem a dimensão da dificuldade, né? Como você bem destacou aí, né? Nós tivemos uma mudança bem radical no caráter da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação, né? Você citou aí a fusão da NBR com a TV Brasil, né? Isso está completamente em desacordo com a lei de criação da EBC e com a nossa Constituição, que estabelece que nós temos que ter sistemas diferentes de comunicação, né? E que eles se complementam, né? O privado, o público e o estatal, né? Então a gente tem aí essa fusão, a EBC ela passou a responder e a ter esse caráter muito mais próximo de uma comunicação de governo, né? Isso a gente vê todos os dias na programação, é só os nossos ouvintes ligarem a televisão, ouvirem as rádios da EBC, que o caráter está diferente, né? A gente tem, no meio da programação, pela manhã infantil, porque a TV Brasil é o único canal aberto com programação infantil de qualidade, né? Ainda é. Isso é um legado da construção da EBC, né? Ao longo dos últimos anos. E no meio dessa programação tem a inauguração de uma obra, o pronunciamento do presidente. Então é cotidiano, né? Essa forma de ferir aí os princípios da comunicação pública, né? A gente tem censura, nós temos aí 2 dossiês, né, prontos e outros para sair sobre a censura que nós sofremos aí enquanto jornalistas na produção das reportagens. Não temos mais liberdade, né? Nós temos jornalistas, comunicadores, funcionários da EBC, não só jornalistas, né, radialistas e vários funcionários, né, de diversas áreas, resistindo dentro da empresa, tentando tirar leite de pedra, né, tentando... todos os dias são discussões, todos os dias há uma disputa de narrativa, há uma disputa editorial, colegas bravas e bravos aí resistindo a algum tipo de linha editorial, a alguns tipos de abordagem. Então tem sido muito cansativo, né, para nós, trabalhadores da Empresa Brasil de Comunicação. E a gente lida agora com a inclusão da EBC no Programa Nacional, né, de desestatização, e esse potencial estudo, né, que está aí para ser feito pelo BNDES sobre o futuro da empresa, ou uma extinção, ou uma privatização, né? Isso mexe muito conosco, né? A gente tem feito muitas assembleias, né, muitas plenárias para discutir esse futuro que é tão incerto, e a gente lida com isso desde antes da eleição, porque esses ataques já vinham sendo feitos, né? Essa foi uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, fechar a EBC. Então, vocês imaginam como está, né, a saúde mental, inclusive, dos funcionários da empresa. A gente continua resistindo, nós temos um projeto de comunicação pública, é um projeto que é pensado todos os dias, né? É um projeto que nunca chegou a ser concretizado, é bom dizermos isso, né? A EBC, a história da comunicação pública é muito longa aqui no Brasil, vem lá da Radiobras, né? Diversas iniciativas que contribuíram muito. Mas a EBC, enquanto empresa, ela foi fundada no governo Lula, né, no primeiro governo Lula. Temos aí essa caminhada, nós não chegamos a concretizar um projeto de comunicação pública da forma como nós, funcionários, entendemos que ele deveria ser, né, desde o início. Isso é uma disputa desde o início da criação da EBC, e os lutadores e lutadoras de antes da EBC também
contribuíram muito para isso, né? Mas falando desde o momento em que eu estou na empresa, né? A gente tem um projeto, claro, que passa por radicalizar, né? Esse formato de comunicação pública, passa por investimentos, passa por fazer esse sinal chegar em todo o país, né? Com força, com independência, com credibilidade, passa por termos aí grandes projetos de cobertura jornalística, grandes projetos culturais, né? Muitos começaram, outros nem chegaram a começar, né? Antes desse governo, inclusive. Então, nós temos propostas para a comunicação pública, e não só nós, muitos estudiosos, né? Muitos pesquisadores de comunicação, muitos militantes pela democratização da comunicação que não estão dentro da EBC, inclusive nesse momento estão nos apoiando muito. Tem propostas, tem projetos para que a gente tenha uma comunicação pública eficaz, forte, né? Como a gente vê em outros países também, temos exemplos ao redor do mundo disso. E então tá bem difícil permanecer na empresa desse jeito, mas a gente tem resistido, a gente tem esperança de que a gente possa ainda, né, no ano que vem, quem sabe, mudar esse cenário e fortalecer, né, esse projeto que vai ter que ser reconstruído, porque muito se perdeu nesse tempo, Anderson. Mas eu aproveito essa oportunidade para reforçar aí o pedido, né, de todos os ouvintes para acompanharem as nossas redes. Nós temos uma campanha que é Fica EBC, disponível aí em todas as redes, Facebook, Instagram, Twitter. Então, convido todo mundo para seguir. Lá a gente explica muito sobre o funcionamento da empresa, né? Temos recebido muitos apoios, esses apoios estão se tornando públicos aí por meio de vídeos também. Então é isso, eu agradeço muitíssimo essa oportunidade de falar sobre a EBC também. Convido a todos e todas para nos apoiarem aí nessa batalha. Raquel Júnior, eu quero mais uma vez te parabenizar pelo lançamento do livro e pela belíssima homenagem que você faz à professora Zuleide Faria de Mello. Quero te deixar aqui o meu forte abraço e desejar um ótimo final de semana. Um forte abraço para você também, Anderson. E mais uma vez agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês falando sobre o livro O Mel Mais Doce do Mundo, sobre a professora Zuleide, sobre a EBC. Agradecer muito e dizer que o livro está disponível para venda na livraria Antônio Gramsci, que é a livraria do NPC, online, para venda online, né? Só os nossos ouvintes procurarem aí, se tiverem interesse. E dizer que a Abelhinha Zuleide, assim como a professora Zuleide, está aí para trazer essa pontinha de esperança, para trazer um dia mais doce, né? Para que possamos sonhar com esse dia, com relações mais justas e equilibradas e com um meio ambiente aí equilibrado também, né? Então essa é a mensagem da Abelhinha Zuleide e me despeço também de vocês. É um prazer participar desse programa. Um grande abraço, um forte abraço para todo mundo. Conversamos aqui com a jornalista, escritora e repórter das rádios EBC no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360M para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e até segunda!